Entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Tem acontecido uma coisa, aliás várias, né? Mas especificamente uma coisa muito interessante com essa crise. A gente percebe o interesse das pessoas pelo que está acontecendo. Gente que no dia a dia não dá a mínima para o que acontece além do seu trabalho, do seu bairro, porque não tem tempo para isso, né? Não tem nem tempo, está na luta pela sobrevivência. E gente que tem salários parcos ou tem sempre ali o fantasma do desemprego, mas se interessou, claro, pelo volume de informações, mas também por enxergar, né, determinados sinais no que está acontecendo ali com a invasão da Rússia à Ucrânia. E seja por interesse nas questões apocalípticas, né, seja por interesse naquela lenda que criou-se, que a pandemia faria com que a humanidade melhorasse, né? Faria com que a humanidade evoluísse. E o que era uma balela, né? Desde o início, uma óbvia balela, mas e os acontecimentos sempre atropelam. A gente sempre dizia aqui, a humanidade já enfrentou pandemias terríveis, né? Já enfrentou guerras que mataram muito mais gente. E isso não mudou, digamos, o caráter médio das ações humanas, né? Do comportamento humano. Mas eu acho interessantíssimo, muita gente se interessou pelo assunto. Isso é bom, né? Isso mostra ali a noção de humanidade, né? Saber o que está acontecendo com o outro, que está lá a milhares e milhares e milhares e milhares de quilômetros. E saber que a gente sofrendo e tal. Esse é o lado positivo da internet, né? Então as pessoas veem, por exemplo, a cena de um pai ucraniano se despedindo da filhinha. A filhinha e a mãe partindo no ônibus para algum lugar mais seguro. Ele não pode ir porque está recrutado para defender o país. E isso hoje percorre o mundo, não é uma história que alguém conta, é uma história que as pessoas veem. Esse é o lado positivo da internet. Então esse interesse é muito bom. Mas ao mesmo tempo, há uma exposição, assim como a pandemia expôs falsos cientistas, expôs aqueles que são cientistas de YouTube, né, de internet, e que falaram bobagens homéricas a respeito do vírus, do coronavírus. E da mesma maneira, essa crise atual expõe muitos especialistas em relações internacionais de internet, né? E alguns que ganham, inclusive, assim, uma certa popularidade, porque estão sempre ali atendendo os meios de comunicação. Isso acontece em todas as áreas, né? Do futebol à física. Havia uma época, por exemplo, que sempre que havia uma discussão sobre questões nucleares, 3 ou 4 eram escutados, porque não havia muita gente para falar sobre isso. Usinas nucleares, possibilidade de produção de artefatos, uso civil, uso médico. E havia gente muito boa, né? Você tinha ali gente que sabia do riscado. E havia também os chutadores, né? Que aproveitavam a ignorância geral e diziam coisas que eram tomadas como verdadeiras. Aí aparecia um outro especialista e dizia, não é nada disso, né? É assim em qualquer assunto. Mas também tem um outro negócio. Sempre que há uma crise, há uma exposição de um problema muito ligado a estes dias, típico destes tempos, que é a visão simplória das coisas. Isso acontece na política nacional, né? Então, para quem faz jornalismo, o jornalismo honesto, o que ele é? Você informa o fato, aconteceu tal coisa, há a possibilidade de acontecer tal coisa.
e a investigação para tentar, é preciso usar essa palavra, para tentar descobrir as causas daquele fato, descobrir as causas de uma crise, descobrir as causas de um fato social, político, econômico. É isso que o jornalismo deve fazer. Não interessa o que o jornalista pensa, de quem ele gosta, em quem ele vota. Isso aí você pode colocar no editorial, né, do jornal, da televisão, do rádio. E no Brasil, com limitações de uma lei obsoleta aos editoriais de TV e de rádio. Mas o noticiário não pode ser contaminado por posições pessoais, ideológicas, partidárias. Não pode. A notícia é, aconteceu isso. Eu não posso inventar que aconteceu aquilo. Eu não posso distorcer o que aconteceu. Isso é desonesto. E tentar descobrir as causas, e não produzir causas que se encaixem na minha posição política, na minha posição ideológica. Isso não é honesto. Mas, infelizmente, isso tem acontecido com o jornalismo ocidental, principalmente. Porque, claro, em ditaduras a gente nem considera, né? A imprensa só reproduz o que o Estado quer. A imprensa chinesa não vai adotar posições divergentes, dissidentes das posições do Comitê Central do Partido Comunista, do Xi Jinping, das Forças Armadas. Não vai. Pode criticar ali um dirigente do partido, naquele vilarejo, naquela cidade, mas não vai contestar políticas centrais do partido ou das Forças Armadas, ou do Xi Jinping. Não vai. Na Coreia do Norte nem se fala, né? Aquilo é apenas... É diário oficial. O que existe é diário oficial. Inclusive na TV. Você lê ou escreve ou fala o que o governo quer que seja escrito, falado, dito. Nas democracias, infelizmente, o jornalismo tem sido atingido por uma transformação. O que era noticiário e análise aberta, você pode concordar, discordar, ela pode ser absurda, mas é uma análise, mas o noticiário não pode ser contaminado pela opinião. Só que hoje jornais, e quando a gente fala jornal não é só o impresso, na internet, também nas televisões, nos rádios, nas rádios, você tem hoje um uso panfletário daquele veículo de comunicação que fala para milhares, alguns falam para milhões. Milhões. Virou um panfleto. E isso produz, muitas vezes, nas pessoas que se interessam pelo assunto, uma visão simplória. Então, por exemplo, o sujeito chega e mete o pau no Bolsonaro. Em vez da pessoa ouvir aquilo e ponderar, concordo com isso, discordo com aquilo. E a maioria faz isso de maneira honesta, inteligente, usa aquela informação, aquela análise, vê com o que concorda, o que não concorda, ganha informações. Mas vem o simplório, às vezes por desonestidade, e carimba o sujeito. Ah, isso aí é petista. Aí, 15 minutos depois, aquele mesmo sujeito desce a ripa no Lula. Aí vem o outro e carimba. Esse é bolsonarista. Aquele que faz uma observação inteligente e honesta do que está ouvindo, do que está lendo, do que está vendo na televisão, ele vai falar, opa, temos aqui um trabalho honesto. O sujeito desce o pau quando acha que é o caso, no Bolsonaro, no Lula, no Moro, no Ciro, no Dória, no Pacheco, no Arthur Lira. Isso aqui é um trabalho honesto. O sujeito não é porta-voz de ninguém. Mas há uma minoria ínfima que confunde as coisas, acha que é tudo A ou B. O mundo é complexo. O mundo é muito complexo.
Mas aí vem essa mentalidade simplória, pouquíssimo inteligente e desonesta, de sair carimbando. E nessa guerra tem acontecido isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, há uma paranoia que lembra o macartismo. O macartismo tem esse nome por causa do Joseph MacArthur, que era um senador republicano. E ele desencadeou uma paranoia no início dos anos 50 de que qualquer voz dissidente, ou mais do que isso, coisas da vida, do dia a dia, sindicalistas que pediam melhores condições e tal, ele começou a taxar todo mundo de comunista. Teve o apoio do FBI, que fez muita sujeira, e o FBI manteve os mesmos métodos. Depois, com o MacArthur já era, manteve esses métodos até os anos 70 e depois ampliou, aí com muito mais sofisticação, inclusive hoje. Então, eles investigaram o meu mundo. O Charlie Chaplin, pra vocês terem uma ideia, era rotulado ali, né, nessa mentalidade paranoica de comunista. E às vezes até o presidente da República. Isso atravessou, ganhou sofisticação, mas vejam, quando o Reagan... É que o Reagan tinha uma autoridade tal, por tudo que ele havia feito, ele enfrentou a União Soviética de tal maneira que quando ele falou para o Gorbachev, vamos conversar, não tinha jeito de tentarem uma sublevação, aquelas que acontecem nos Estados Unidos, né? Que não é para derrubar o cara e tal. Às vezes matam o presidente. Às vezes matam. Às vezes desestabilizam. Mas ele tinha um acumulado de ações que não permitiu esse tipo de coisa. Mesmo assim foi criticado. Está fazendo concessões, não tem nada de conversar com o Gorbachev. Pois essas conversas permitiram um caminho menos espinhoso para o fim da União Soviética. Só depois entenderam isso. Não é explicação para o fim, é explicação todas que foram dadas até aqui são furadas, né? Tem muito mais a ver com a teleologia, ou seja, o rumo da história, né? A história vai em direção à sua finalidade. E nada assegura, inexorável. Porque um império caiu sem que um tiro fosse dado. não se explica isso facilmente, né? Mas, hoje, essa paranoia está presente. Então está lá na CNN americana, na NBC, no New York Times, no Washington Post, até nas publicações do genial enxadrista Kasparov, dizendo que quem não concorda com a versão oficial não é patriota. Alguns são chamados de traidores. Isso num país democrático, que aliás está com a democracia doente, né? A democracia hoje nos Estados Unidos, imagine nos outros países, mas nos Estados Unidos e no Reino Unido, ela está muito enfraquecida. Ela está desnutrida. Ela está sendo atacada pelo totalitarismo brando. E do outro lado, na Rússia, a mesma coisa. Só que na Rússia, nós vimos ontem 500 presos, né? 600, milhares talvez, de detidos, porque estavam se manifestando contra a guerra. O que faz muita gente se lembrar do óbvio. O Putin é um ditador. Ele é um autocrata. Ah, mas ele é eleito e reeleito. Sim, o que mostra que a democracia
não depende só do voto. O voto é essencial, mas ele não é suficiente. Só eleger não é suficiente. É essencial que a pessoa seja escolhida pelo voto, mas não é suficiente. Porque na Rússia as pessoas votam no Putin. Aliás, ele é popular, ele é muito popular. Mas é um autocrata. Aliás, a última reforma, que é aprovada em referendo, é verdade, mas dá a ele a possibilidade, só Deus sabe se ele vai até lá, de governar até 2036. Não é um regime totalitário, como era a União Soviética, como é a China, como é a Coreia do Norte. Mas é uma ditadura que mata, inclusive. As pessoas falam do Mohammed bin Salman, que ordenou a morte daquele jornalista do consulado da Arábia Saudita em Istambul. Foi no consulado. O Putin já fez isso várias vezes. Ele já mandou matar muita gente, isso é claro. Então, aqueles que... o Putin é o herói. Isso é uma mentira. O Biden é o defensor do mundo livre. É o herói. Não, o Biden que é o herói. Mentira. Seria o Boris Johnson. Mentira. Herói nesta guerra é o povo da Ucrânia. É o único herói. Tem um regime, tem um governo incompetente. Aliás, vale renovar aqui as informações, né? O Zelensky falou em neutralidade da Ucrânia e aí o Kremlin já respondeu que agora pode negociar. Porque chegou aquele ponto, sabe o que aconteceu em vários países, quando a derrota é óbvia? Começa a armar criança, começa a armar adolescente, começa a armar a velhinha. Quer dizer, é a resistência desesperada, mas que não vai mudar o curso das coisas, é óbvio que não. Então o Zelensky já fala em negociar. Mas o que há, e a nossa função qual é? Não é torcer para o Putin, não é torcer para o Zelensky, não é torcer para o Biden. É tentar, que é apenas uma tentativa, tentar explicar partes da história. Algumas das causas que levaram à guerra. E outros vão falar e apresentarão outras causas. E aí as pessoas que se interessam pelo assunto vão se informando, vão formando uma ideia ampla, ouvindo vários, trazendo causas, porque são várias, de uma situação como essa. Mas não cabe ao jornalismo eleger o Biden como herói ou o Putin como herói. O Putin, para aqueles que consideram-no um herói, alguém que está enfrentando a ordem mundial, o Putin ajuda a sustentar a ditadura na Venezuela, junto com a China. Ajuda a sustentar a ditadura na Coreia do Norte. E, portanto, é corresponsável pela distopia venezuelana, um país rico e que de repente transforma-se num país de miseráveis, oprimidos, gente tentando fugir desesperadamente a pé para o Brasil, para a Colômbia, para o Equador, para o Peru, mas tentando sair dali. Uma distopia. Aqueles coletivos paramilitares armados pelo Estado, matando manifestantes na rua. O Putin e o Xi Jinping são co-participantes disso. E são participantes diretos da sustentação de um regime que mata todo dia, que é a ditadura norte-coreana. Então, sem essa de que o Putin é um herói, de que o Xi Jinping é um herói. Mas o Biden, por sua vez, e não só o Biden, né? Mas antes o Trump, antes o Obama,
Eles são corresponsáveis pelo que está acontecendo no Iêmen. O consórcio militar que a Arábia Saudita lidera, junto com o Egito, com Emirados Árabes, eles bombardeiam o Iêmen diariamente. E crianças são mortas. Ninguém fala nada. Não tem uma porcaria de uma manchete. Crianças, as que conseguiram sobreviver, estão há anos sem pisar numa escola, porque a escola foi destruída. E o Iêmen é pobre. O Iêmen é muito pobre. É, de longe, o país mais pobre ali da região dos países árabes. Aliás, aqueles camaradas que sugeriram em rede nacional de televisão, né, que o mundo estava em paz desde 45. Esses caras não olham para a África. Não olham para a Ásia, a parte pobre da Ásia. Ou só olham para a China, Japão. Não olham para o Mianmar. Ignoram, não existe. O Mali na África não existe. Não houve ocupação. Olha que papo furado. Essa visão elitizada, né? O Iêmen tá tudo bem. Ah, mas o Biden quando agora pegou o dinheiro do Afeganistão, fundos que estavam nos Estados Unidos, esse dinheiro é do Afeganistão, de onde ele saiu com o rabo entre as pernas. Aliás, todos saíram. Império Britânico, União Soviética, Estados Unidos, as maiores potências do último século e meio foram derrotadas no Afeganistão, nas montanhas afegãs. E dinheiro que estava nos Estados Unidos estava congelado. Aí o Biden falou, não, vamos usar para indenizar as vítimas de setembro de 2001, que devem ser indenizadas, mas com dinheiro afegão? Isso é apropriação indébita, é roubo. Ah, mas o Bin Laden estava no Afeganistão. Sim. Mas quem o protegeu foi o Mullah Omar, que nem vivo está mais, nem o Bin Laden está vivo. O Talibã já foi deposto e voltou. Não foi destruído. Voltou. E hoje enfrenta inclusive o Estado Islâmico lá. Agora, por que a Arábia Saudita não paga indenização? Porque a maioria dos terroristas de setembro de 2001 eram sauditas. Por que não paga? Porque o governo americano, e é assim com o Biden, era assim com o Trump, era assim com Obama, era assim com o Bush filho, com Clinton. Eles são aliadíssimos da Arábia Saudita, que aliás é uma grande compradora de armas dos Estados Unidos. Então não há heróis no poder político. Você tem as causas históricas, os interesses que produzem conflitos. Mas herói é o povo da Ucrânia, que está lá tentando ainda oferecer alguma resistência. E hoje o Ian Boechat está lá em Kiev, né? Sabe um pouquinho mais do que a gente que está a milhares e milhares e milhares de quilômetros. Sabe como está a rua. Ele falou, a rua está vazia e eu não vejo movimentos de resistência, movimentos sérios. São pessoas assustadas ali com um fuzil na mão ou com uma pistola, inútil diante do poderio militar que vem pela frente. Há possibilidade de negociação. E o Zelensky falou o que hoje? A Ucrânia foi abandonada pelo Ocidente. E disse mais, o país mais poderoso da Terra continua olhando de longe. E ontem o Biden foi confrontado pelos repórteres. Você vai ficar só nisso? Sim, vou ficar só nisso.
E olhe lá, porque agora ele já está preocupado que os efeitos das sanções, efeitos a curto prazo, aumentem a inflação nos Estados Unidos, que está alta. Está muito alta para o padrão americano. Por isso que o repórter ontem falou para ele, escuta, na Califórnia o galão de gasolina está $5. Qual o efeito dessas sanções pro sujeito lá da Califórnia? E aí o Biden, não, temos de calcular, temos de ver. Mas o que o Zelensky está dizendo é falar, escuta, vocês incentivaram isso. Disseram, estamos com vocês. E agora tudo que vocês dizem é, vai lá, Zelensky, segura aí. Não dá, meu filho. Segurar como? Não há possibilidade militar. Mandamos armas. Não adianta. Armas moderníssimas, não adianta. Os outros também têm armas moderníssimas. E muito mais gente. E gente muito mais treinada. Batalhões de elite da Rússia, imagina. Vão provocar baixas. Olha, derrubamos o helicóptero. Olha, aquele tanque ali, nós conseguimos explodi-lo. Mas vai ficar nisso. Por isso que o Zelensky já fala em neutralidade de negociação. E ele disse que a Ucrânia foi abandonada. E aí vem a Economist, que o Estadão hoje coloca. Outro dia colocou o New York Times, agora Economist. Economist já foi uma revista levada a sério. Ela é vista como uma espécie de defensora das teorias econômicas liberais, né? Milton Friedman, etc. Deixou de ser. E quando fala de política, é um desastre. A economia está em franca decadência. Mas tem um trecho. Então eles falam aquele papo todo e tal. Idealizam, né, o Ocidente. O mundo livre, como se dizia antigamente, quando havia cortina de ferro. Expressão de Winston Churchill. Esse sim, um grande chefe de governo. Provado pela crise. A crise prova. A crise prova. A pandemia provou o mar de medíocres que estão no poder hoje no mundo. E a guerra prova, mais uma vez, que a mediocridade é quase ampla, geral e restrita. E o Putin, que é um sujeito inteligente, ideológico, hein? Outro dia disseram, analistas russos estão surpresos, porque eles passaram anos imaginando que o Putin é um sujeito pragmático. Ele nunca foi. Ele é ideológico. Não significa princípios. Então ele apoia a distopia venezuelana, a ditadura assassina da Coreia do Norte. Ele não é herói. Ele é um autocrata, mas que é movido, sim, por visões ideológicas históricas. E que vai, sim, analisar toda a reação da OTAN, militar e política, para agir no futuro. E a China também. Não tenham dúvida que a China, nesse momento, está olhando e dizendo, olha, eu acho que quando, porque não é uma questão de se, é quando invadirmos Taiwan, eu acho que esses caras não vão reagir, não. Não vão, não. Eles vão chiar, eles vão gritar. Sanções econômicas. Mas haverá resposta militar? Os Estados Unidos têm a obrigação formal, não é moral, formal, de defenderem Taiwan. Será que vão? É o que a China está se perguntando. E a Economist, que puxa saco da China, do Xi Jinping, quando o Xi Jinping foi lá a Davos em 2017, a Economist, o grande arauto da globalização econômica. É um ditador.
Mas não é autocrata, viu, senhor Leonhard aí do New York Times? Não é autocrata. Porque se ele falece amanhã ou depois, o regime não depende do Xi Jinping para sobreviver. É uma ditadura totalitária. É um sistema. Ele hoje é a cara. Ele é o expoente. Ele ganhou, inclusive, um destaque histórico no novo texto constitucional chinês, sendo comparado a Deng Xiaoping e Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, outro assassino, que matou mais ou menos 70 milhões de pessoas. Mas ele é um ditador. E vocês da Economist, quer dizer, eu estou dizendo vocês aqui, o cara obviamente não está ouvindo, né? Mas gostaria que ouvisse. Está traduzido o texto aí no Estadão. O pessoal da Economist trata o Xi Jinping como um grande líder da globalização econômica. Sim, a globalização interessa muito para a China. Ninguém ganha mais com a globalização do que a China. Mas a China é um império em movimento, que estendeu sua ação política, econômica e geopolítica, estratégica, não só em direção a outros países da Ásia, mas em direção à África, em direção à América do Sul e até em direção à Europa, economicamente. E aí, o pessoal da Economist vem dizer o seguinte: a China tem de considerar, como se a China não tivesse considerado, né? Que pode ser um erro associar-se ao Putin, porque a China quer estabilidade. Que a China quer estabilidade? De onde vocês tiraram isso? A China é um império em crescimento. Ela não quer estabilidade, pelo contrário. Qualquer crise em que o Ocidente se meta, ela recepciona a notícia com um sorriso. Só não quer que o Ocidente perca a capacidade de comprar. Mas crises políticas, militares, e só observando. Quando invadirmos Taiwan, eu não sei não, esses caras acho que não vão reagir não. E o Putin da mesma maneira, tanto que a sua porta-voz, como o Ronald informou há pouco, fez advertências à Finlândia e Suécia. Peraí, uma coisa é a Ucrânia, né? Berço comum, fazia parte da União Soviética, ganhou o direito de nacionalidade ali por considerações dos bolcheviques. Com o colapso da União Soviética, viram uma nação independente, um país independente. Mas os ucranianos não nasceram ontem. Aliás, foram massacrados pelo Stalin, no Holodomor, que é o Holocausto, é o genocídio de ucranianos, feito pelo Stalin. Os ucranianos sofreram com o Holodomor, com o massacre, o genocídio praticado por Stalin. Gente que morreu ou de fome, num país fertilíssimo, porque o Stalin tomou a comida para dar para os soldados, etc. Depois os ucranianos, para dar para as tropas, para levar para outras regiões que estavam com problemas de produção de alimentos. E ucranianos morreram fuzilados, resistindo à coletivização. Sofreram com Hitler e agora tem essa invasão. E tem um governo muito ruim, que descende daquele golpe que os Estados Unidos ajudaram a acontecer em 2014. São vítimas de todas as potências. São vítimas dos Estados Unidos, são vítimas da Rússia, foram vítimas da Alemanha, foram vítimas da União Soviética. Esses caras é que são os heróis. Ronald.